15, 11 a 17, a palavra diz assim: tenho-vos dito isso para que a minha alegria ou o meu gozo permaneça em vós e a vossa alegria ou o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Hoje, não sei se você sabe, mas é o último domingo do mês, do ano. Do mês e do ano. É hora de refletir, é hora de parar. E sempre nesse momento, final do ano, a gente começa a ficar introspectivo, começa a ficar mais reflexivo. Olhamos para trás, é muito comum olharmos para trás e olharmos as oportunidades que perdemos, as oportunidades que aproveitamos, os erros que cometemos, os acertos que cometemos, e ao mesmo tempo projetamos expectativas para o futuro, fazemos planos, sonhamos, temos esperança de que dias melhores virão. Muitos nesse momento fazem um acordo consigo mesmo, dizendo: eu vou me matricular num curso, vou fazer uma faculdade, vou voltar a estudar, porque eu tenho o objetivo de melhorar minha renda, de ter um emprego melhor, ter uma melhor condição financeira. Esse ano eu vou empreender. Que objetivo? Ter uma condição mais confortável, ter mais liberdade para poder usufruir a vida, poder ter mais liberdade com mais dinheiro, mais recursos. Outros já fazem planos fitness, vou matricular na academia. Esse ano eu vou caminhar todo dia, eu vou cortar o açúcar, vou cortar a gordura, vou diminuir o sal. E a gente faz aqueles planos, projetos no ano que vem. Alguns que não se casaram fazem plano: vou me casar esse ano. A turma que é casada e não tem filho, esse ano eu acho que o menino vai nascer. Quem tem filho, pensa em ter outro filho. Planos, sonhos, projetos que têm por objetivo comum uma vida mais feliz. Todos temos sonhos, metas em busca de uma felicidade. Nós queremos ser melhor, queremos dias melhores, queremos sorrir mais, divertir mais, ser mais feliz. Mas parou para pensar, esse momento de reflexão, quanto do teu próximo ano, ou quantos dos sonhos, projetos, metas e planos para o próximo ano, o reino de Deus está inserido? Quando nós projetamos para o próximo ano, nesse momento de reflexão do passado, e projetamos o futuro, é hora de eleger prioridades. Pô, eu dediquei muito tempo aqui, esse ano eu vou focar mais aqui. Mas muitos de nós sequer incluímos o reino de Deus ou as coisas de Deus nesses planos e projetos futuros. Usando a mesma metodologia que a gente fez para fazer um balanço da nossa vida e projetar o futuro, a pergunta é: quanto você dedicou de tempo para o reino de Deus no ano que foi embora? Quanto você gastou da sua vida, dos seus recursos, dos seus talentos para propagar o Evangelho, para que o reino do Senhor fosse conhecido pelas pessoas aqui na terra? Quanto tempo você dedicou ao estudo da palavra, à santificação, em maiores experiências com Deus, para que no próximo ano você possa ser um crente melhor e execute de fato o propósito para o qual você existe? Quanto que o reino de Deus está nesse componente de prioridade? Nós falamos em dinheiro, nós falamos em saúde, nós falamos em qualidade de vida, mas nada disso importa se o Senhor não tiver como a prioridade de todas as coisas. Esse texto que nós acabamos de ler, João capítulo 15, Jesus ele fala para os seus discípulos. Jesus está chamando discípulos, a turma ali que ele separou para tocar o projeto.
ele chega para eles e fala o seguinte: olha, eu tenho uma prioridade para vocês. Esteja claro para vocês qual é a prioridade. E a prioridade é esta. De 16, versículo 16. Eu vos escolhi, eu vos nomeei com um propósito. A prioridade é essa: para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Em resumo, para que Deus separou os seus discípulos para que eles produzissem frutos permanentes. É sobre isso que eu quero refletir nessa noite. Não tem lógica a nossa existência se os frutos não forem a nossa prioridade. Não tem lógica a virada do ano para nós se nós, enquanto igreja, não atentarmos para qual é o nosso papel e a nossa missão. Não tem lógica nem acordar, porque segundo a lógica de Jesus, se você é uma árvore enxertada nele e não produz fruto, cara, tu está perdendo tempo, você não serve para nada, a não ser para ser arrancado, jogado fora e queimado. Inútil é aquele que não produz fruto. Por isso temos que incluir isso no nosso próximo ano. E é sobre esse texto que eu quero refletir. E que tem que ser a nossa base, a nossa meta, o nosso ponto de referência para o próximo ano. Esse foco em João capítulo 15, nas palavras de Jesus. O que tem que ser nossa prioridade esse ano que está chegando? Vamos lá. Vemos aqui, primeira coisa que nós precisamos refletir sobre esse texto. Jesus fala de frutos. E os frutos são produzidos para o outro. Fica claro aqui. Você já viu uma mangueira chupando manga? Você já viu um cajueiro ali tirando a castanha e comendo ali? A árvore, ela é totalmente altruísta. Ela fica no sol, ela pega nutrientes, ela se exercita, ela se desenvolve, ela vai para um lado para o outro, ela luta contra o vento, contra as intempéries, contra tudo. Para quê? Produzir fruto. Para o outro. Vem de repente um que não tem nada a ver com a história, que não plantou, não agou, não fez nada, chega lá debaixo da mangueira e está lambuzando embaixo da mangueira. Quem sabe você já se viu, com certeza. Lá na Casa Viva, então, a turma vê a cajueira ali, a turma esbalda no cajueiro. Ninguém plantou, ninguém fez nada por aquele cajueiro ali, mas estava todo mundo se esbaldando, comendo um fruto que não produziu. O objetivo é produzir para o outro, o objetivo é o outro, a prioridade é o outro. A nossa existência só faz sentido se for para o outro. E é isso que Jesus está falando. Nós precisamos produzir frutos para o outro. Por isso que nesse final de ano, temos que mudar o foco. As nossas expectativas estão para uma vida melhor, uma vida mais próspera, um melhor emprego, melhor condição social, cara. E onde está a nossa missão principal? O objetivo da árvore não é produzir fruto para si mesmo, é produzir fruto, gastar a vida para que o outro seja alimentado, para que o outro seja nutrido, para que o outro se alimente daquilo que você produz a duras penas, à base de muito sacrifício, à base de muito esforço. Você precisa produzir fruto para o outro. Como que nós produzimos fruto? Que fruto é esse? Que tal de fruto é esse? Frutos que nutrem, que alimentam uma sociedade faminta e desesperada, desnutrida como a nossa. Podemos produzir frutos com a palavra de Deus, que é alimento. A palavra de Deus é conforto. A palavra de Deus é alívio. A palavra de Deus gera fé. A palavra de Deus gera esperança. A palavra de Deus gera cura. A palavra de Deus levanta o cansado, o oprimido, o desesperado. Se você bota a palavra certa, na hora certa, para um faminto, desesperado, ele vai ter a vida transformada pela palavra que sai da sua boca. Produzimos frutos com as palavras que nós falamos. Sobretudo, produzimos frutos com a vida que nós vivemos. Com a palavra que nós vivemos. Que frutos temos produzido dentro de casa? De amargura, murmuração, palavrão, amaldiçoamos os nossos próprios parentes. Uma vida que só produz frutos ruins. Como é você dentro de casa, como é você na vizinhança, quem é você no seu colégio, quem é você no seu trabalho, quem é você na faculdade. Aquilo que você tem produzido diz muito sobre a árvore que você está enxertado.
Por isso há uma expectativa muito grande e Deus nos salvou, nos redimiu, nos lavou, nos alcançou para que possamos dar frutos e o nosso fruto permaneça. Nossa prioridade é falar de Jesus e propagar o reino aqui na terra através das nossas palavras e das nossas atitudes. E aí eu te digo, na sua listinha de prioridade, qual é o número 1? O que eu tenho feito para a glória de Deus e para que o reino dele seja estabelecido e conhecido aqui na terra? O problema é que nós não temos tempo para Deus, porque estamos tão ocupados naquilo que é prioridade. Nós não temos tempo para a casa de Deus, para vir para os cultos, para adorar a Deus, para ler a Bíblia, para estudar, para orar. Por quê? A gente está trabalhando, a gente está cansado, a gente está estudando. Porque o que é prioridade demanda muito tempo. Por isso a ordem nessa noite é: inverta a prioridade, Deus na frente e o resto vai ser bem sucedido, porque essa é a promessa do Senhor. Produzir fruto, primeira ordem. Então fruto não é egoísta, é altruísta. Então para de projetar sua coisa para si. Começa a pensar como a sua vida pode ser um instrumento abençoador de outras vidas daqui para frente. Não falo de religião, eu falo de tudo. Pode ser na gentileza, no afeto, na educação, na presteza, proatividade, como que você executa o seu trabalho secular. Tudo que você faz na vida deve apontar para o seu Deus. Os frutos em tudo que você faz deve ser um fruto que aponte para Deus, um fruto que alimente, que nutre, glorifique o nome do Senhor. Produzir frutos é para o outro, não é para você. Segunda coisa que a gente precisa saber sobre o fruto: não basta ser fruto, tem que ser fruto permanente. Jesus ele fala que o vosso fruto permaneça. Jesus ele está aqui numa convocação, Jesus está numa reunião de ministério. Jesus está numa reunião aqui com o staff dele, com os caras do alto escalão. Jesus reúne os discípulos e fala assim: olha, eu tenho uma missão para vocês. Tem conversinha fiada. A prioridade aqui é estabelecer o reino e a missão tem que continuar. A missão não pode parar. O fruto tem que seguir em frente. O objetivo de Jesus é o seguinte: era marcar aqueles homens de tal maneira, com uma experiência tão profunda, para que quando ele fosse embora, a história continuasse. E foi o que aconteceu. Jesus, a videira verdadeira, foi morta na cruz do Calvário. Os seus discípulos continuaram a missão. Todos os discípulos foram mortos, torturados. A igreja que veio depois continuou a missão. Nós vimos que vários impérios, vários reinos perseguiram, torturaram, tentaram matar os cristãos, tentaram calar os cristãos, mas o fruto continuou sendo produzido para a glória de Deus. Por isso a nossa vida tem que ser vivida de tal modo a marcar essa geração, para que no dia que nós partirmos, todos continuem pregando, porque fruto carrega semente, e quando eu dou alimento, aquele pega a semente que eu lancei e vai lançar novas sementes para a glória de Deus. Como é lindo viver eternamente. Todos nós queremos viver para sempre. Quando percebe que o tempo está passando, quando percebe que a gente está indo embora, calma aí, dá uma agonia, dá um desespero. Mas é possível viver eternamente. Claro, espiritualmente nós vamos viver eternamente, mas é possível viver eternamente nos corações das pessoas, que nós nos relacionamos com elas. Como é extraordinário, ou deve ser extraordinário, você está num velório de alguém, em muitas circunstâncias. Nós vemos, eu sempre abro espaço para depoimentos, onde as pessoas têm a oportunidade para falar um pouquinho sobre a história do falecido, da falecida ali, e muitos que estão ali só porque foram convidados, e nem conhecem a história. E aí alguém fala ali: olha, eu estou aqui porque essa pessoa mudou a minha vida. Um dia ela me deu um abraço e mudou a minha história. Um dia eu estava passando dificuldade e ela veio aqui e me deu um prato de comida quando ninguém me deu. São oportunidades que as pessoas têm de marcar e viver eternamente nos corações. Nós precisamos viver para isso. A minha vida tem que ser vivida de tal modo que no dia que eu partir, todos se lembrarão de mim, a partir dos frutos que eu produzi. Que frutos você tem produzido? Você tem que marcar essa geração e ser inesquecível para a glória de Deus. Não podem se esquecer de mim. Não podem. Vocês têm que saber quem eu sou. Vocês têm que saber qual é meu nome. Vocês têm que saber de onde eu vim.
Porque o Senhor é a fonte que faz com que eu produza os frutos permanentes que glorificam o nome dele. Viva de tal modo que esse fruto nunca pare de ser propagado pelas outras pessoas. Terceira coisa que eu aprendo: frutos estão ligados aos galhos diretamente. Olha o que vai dizer versos 4 a 5. Está em mim, eu e vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A qualidade do fruto está ligada diretamente à qualidade da árvore. De novo para a mangueira. Uma mangueira nunca vai dar caju. Mangueira dá manga. Cajueiro produz caju. Onde eu estou ligado, o fruto tem a ver com a árvore. Eu estou ligado, eu estou enxertado. Assim como árvores doentes, árvores cheias de pragas, árvores sujas, árvores que não são podadas, produzem frutos perigosos que podem causar doença e podem até matar. O propósito da árvore é produzir fruto. E se a árvore estiver doente, ou se esse fruto, esse galho estiver enxertado numa árvore doente, o fruto estará comprometido. E é disso que Jesus aqui fala. Ele dá duas lições para nós produzirmos muitos frutos e frutos saudáveis. Ele diz aqui, a primeira delas, que a árvore deve estar ligada à videira. Seus hábitos, suas palavras, suas atitudes refletem em que árvore você está enxertado. Quem é o que fala mais palavrão no trabalho? O crente. Quem é que bota atestado toda hora no trabalho? É o crente. Quem que arruma tumulto com o vizinho que pede vaga no carro, sei lá o que mais? É o crente. Quem é aquele que desviou e fez parte de um conluio na empresa? É o crente. Quem é o fofoqueiro que não pode guardar um babado e usar em nome de Deus? Ou a proposta da oração, vamos orar pelo irmãozinho ali, porque eu estou sabendo de um babado. Fofoca santa em nome de Deus. Frutos que refletem a tua árvore. Você está podre, você mata, você adoece, você não nutre, você não alimenta ninguém. Por isso que o reino hoje é motivo de chacota. Por isso que a igreja é motivo de zombaria. Sabe por quê? Porque as árvores estão doentes, as árvores estão cheias de pragas, as árvores não estão ligadas na videira. Por isso que o fruto é comprometido. Mas se você estiver em Cristo, o fruto que você vai produzir vai alimentar multidões e será para sempre. Glória a Jesus! Tem que estar na videira. Segundo, a árvore tem que estar limpa. Cara, árvore com praga vai produzir fruto doente. E quantas árvores estão com pragas? Igreja que tolera qualquer coisa. Crentes que não têm mais sensibilidade espiritual. Crentes como a lepra, que tiraram a sensibilidade. Estão doentes, não sentem que estão, permitem tudo. Não chocam mais com o pecado, não buscam mais a santificação, vivem uma vida dupla, pornografia, namoro de qualquer maneira. O que tem? Não tem nada a ver. Tem sim, a árvore está cheia de praga, não vai produzir fruto e vai ser cortada, porque assim diz a palavra do Senhor. Limpa essa árvore, acaba com essa praga, tira a sujeira. E o Senhor fará com que você seja um instrumento poderoso nas mãos dele. O problema é porque hoje as árvores estão sujas, comprometidas, cheias de praga, cheias de bicho, e o fruto é podre, o fruto é mirrado, o fruto não vinga, o fruto não tem semente, não prospera, porque está tudo bagunçado. É tempo de fazer uma reflexão, porque Jesus Cristo está voltando, e a igreja que vai subir, ela é santa, irrepreensível, imaculada, é aquela que tem a cara de Jesus. Não adianta, está na igreja, não vale de nada. Ir para a igreja não adianta de nada.
é necessário se limpar, é necessário santificar, é necessário buscar a Deus, a sua palavra. E aqui o texto diz que a palavra que limpa, a palavra vai limpar, estudar a palavra, conhecer a Deus, e você vai ser limpo, e os frutos serão grandes, os frutos serão viçosos, os frutos serão extraordinários. Quinto, no total de 6, eu aprendo nesse texto, versículo 11, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Olha que barato, sabe, nesse texto aqui. Parece que não tem nada a ver com o que Deus está falando. Se você vem lendo o texto do versículo 1, esse versículo 11 parece que não tem nada a ver. Ele tipo abre um parênteses e depois volta para o 12. Não tem muito a ver esse negócio aqui. E não, tem tudo a ver. Lembra que nós, quando falamos que o final de ano é tempo de reflexão, de projetar o futuro, de sonhos, planos, metas, projetos. Por mais que nós tenhamos planos com relação ao trabalho, a finanças, físico, ao corpo, à saúde, todos esses projetos, quando alcançados, são insaciáveis. Quando nós projetamos a família naquilo que eu posso ter, eu posso conquistar, quando eu conquisto, e agora? Novos desejos, novas vontades, novos planos, novos projetos, e somos insaciáveis. O que Jesus Cristo está falando? Quando você entende que a sua vida é para o outro, quando você entende e tem por prioridade produzir fruto para o outro, para ser bênção, para ser gentil, para fazer diferença, para marcar essa geração, para propagar o reino, olha o que Jesus aqui promete. Eu digo isso porque a minha alegria será permanente em vocês, e olha aqui, e será completa. Jesus está dizendo, quando você entende o jogo da vida, quando você entende o propósito da existência, que não tem a ver com você, tem a ver com o outro e com ele, quando nós entendemos que o objetivo ou o mandamento, quais são os dois? É amar a Deus e o próximo. Em nenhum deles eu estou na jogada, em nenhum deles eu estou aqui nessa equação. É Deus e o outro, a minha vida é para o outro, é para fora. E quando nós entendemos a lógica da vida, o jogo da vida, aquilo que Jesus está falando, quando você vive para produzir fruto, a minha alegria em você vai ser permanente e completa. Por isso eu vejo o crente que não tem carro, que não tem casa própria, que está liso, desempregado, mas é alegre, feliz e contente, porque a presença do Senhor é completa, permanente e traz alegria ao seu coração. Crentes ricos, milionário, vazio. Que estão nas igrejas, dando dízimos altos, vazio. Mas não produzem fruto, só pensam em si mesmos. Mas aquele que é simplesinho, tem uma vida de dificuldade, mas produz fruto, entende que a vida é para o outro, compartilha o pão, compartilha o que tem, compartilha o sorriso, compartilha a palavra. Compartilhar é a palavra de ordem da lógica da felicidade para uma vida plena e abundante. Quando nós entendemos isso, a alegria do Senhor é permanente e completa em nossa vida. Esse é o jogo da vida, esse é o jogo da felicidade. Eu existo para o outro, não para mim mesmo. Isso tem tudo a ver. Olha o exemplo. O texto 6 vai corroborar esse conceito. Olha o que Jesus diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Para que serve uma árvore? A árvore serve para o fruto. Isso é tão verdade que o fruto dá nome à árvore. Para que serve um cajueiro? Esse caju, por que ele é cajueiro? Por causa do caju. Por que é mangueira, mangabeira, mangabeira? Por quê? Por causa do fruto. O fruto está ligado diretamente à árvore. Um existe para o outro. Quando eu quero comer uma manga, eu cultivo, eu planto manga. Quando ela se desenvolver, depois do tempo certo, no tempo oportuno, eu vou com expectativa. Opa, eu vou colher mangas. E quando eu chego lá e não tem manga,
Para que serve essa árvore? Porque a árvore, ela só existe para o fruto que ela deve produzir. Esse é o objetivo da existência da árvore. Jesus fala isso. Ele conta uma história, e vai lá para a Bíblia, Lucas capítulo 13, versículo 6 e versículo 9. Jesus ele traz uma parábola muito forte, que é uma parábola, uma história que Jesus conta para corroborar um conceito, passar uma lição que ele estava querendo passar para os seus discípulos. Lucas capítulo 13, versículo 6 ao versículo 9, ele diz assim: então contou esta parábola. O homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. E Jesus está contando essa história. Ele está dizendo que um cara era o dono da terra, era o dono da vinha, e ele tinha uma figueira ali no meio. E essa figueira, 3 anos ele ia lá pegar fruto e não tinha nada. Ele vinha lá cheio de vontade de comer um figozinho hoje. Aí, que vontade de comer um figozinho. Vou lá comer um figozinho. Quando ele vai comer um figozinho, não tem figo. Ano que vem vamos ver, hein? Na hora da colheita, quando é a colheita? Quando é o tempo do figo? Vou lá, na maior expectativa. O cara é o dono do negócio. Quando ele chega lá, vou comer um figozinho. Quando ele chega, não tem figo. 3º ano seguido. Ele, não, dessa vez tem que ter alguma coisa, pelo amor de Deus. Vou comer um figozinho. Quando ele chega para comer um figo, não tem figo. Ele chama o cara que estava cuidando ali da horta, da plantação. Fala assim: ei, cara, quanto esse figueiro aqui? 3 anos que eu venho aqui e ela não dá nada. 3 anos eu venho atrás dela e ela não traz nada. Corta, joga fora, não serve para nada. Ela está tomando aqui o espaço de outra. Aí o que aquele agricultor fala? Tem um pouquinho de paciência. Vamos fazer o seguinte: vamos dar uma chance. Esse próximo ano eu vou adubar, eu vou ali dar um cuidadinho especial e vamos dar esse ano para ela produzir fruto. Se nesse ano ela não produzir fruto, ela vai ser cortada, ela vai ser lançada fora. O que é que eu aprendo aqui? Eu entendi o recado. Final de ano. Jesus passando uma varredura. Cadê teu fruto? Cadê teu fruto? O que você produziu? Qual o teu fruto? Ah, mas eu estou frondosa, eu tenho folhas, eu estou bonita. Não é sobre você. A figueira que presta é a que produz fruto, não é a bonita. A figueira que presta não é a que está forte, que todo mundo acha bonita. A figueira que presta é a que produz fruto. Cadê teu fruto? E a ordem é: corta. Não serve para nada. Está tomando tempo, roubando oxigênio, roubando nutrientes, tomando lugar daquela que poderia produzir fruto. Crente que não produz fruto é caro. Ocupa banco, gasta papel higiênico, consome água, consome energia, e reclama, fala mal, não fala para ninguém de Jesus, não prega a palavra, está tomando tempo, está ocupando o lugar de outro. Mas a palavra de ordem é: o Senhor vai dar uma chance. Esse ano que está começando, vamos ver se as coisas serão diferentes. Esse ano que está começando, vamos ver se você entendeu o recado e vai cumprir o propósito para o qual você existe. Se não, inútil. Estou cortado. Não serve para nada. O Senhor está passando, olhando para cada um de nós, e Ele observa os frutos que temos produzido. Olha para trás. Você deu tudo que poderia ter dado. Você fez tudo que poderia ter feito. Você fez com afinco, com paixão a obra, dedicou o que poderia ter dedicado ao reino de Deus, como deveria mesmo. O reino foi tua prioridade. O Senhor estava no topo das suas escolhas.
O reino, o tempo, os esforços, a sua dedicação foi para Ele ou para você mesmo? Não tem lógica existir sem o fruto. E é por isso que o Senhor nos chama nessa noite. O ano está começando. E que seja diferente. Entenda, figueiras, a lógica é o fruto. A lógica é o outro. A lógica é se doar. A lógica é se entregar. A lógica é glorificar a Deus e transformar o mundo, sendo a diferença para esse mundo faminto, carente, desesperado, carente de Deus. Então, o Senhor promete felicidade permanente, completa, e aqui no versículo 16, para eu fechar, ele ainda diz o seguinte: não me escolheste, mas eu escolhi. Eu vos nomeei, ou seja, dei a ordem para que vá, dê fruto e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, vou-lo conceda. Opa! O que ele está dizendo? Se você entender a lógica que é para o outro, entender o jogo da vida que é produzir fruto para o outro, se doar, se dedicar, fazer para o outro, que vai glorificar o dono da vinha. Isso é importante. Aqui o texto vai dizer que o fruto glorifica o dono, o agricultor. Isso é tão verdade. Esses dias eu fui numa feira de distribuidores e fornecedores de alimentos para supermercado, aqui em João Pessoa. E eu sempre compro fruta nesse lugar, nessa loja. Porque ele mesmo produz, eu sei que é bom, é fruta de qualidade. Eu fui nesse estande, o melhor estande era o dele, o mais bonito era o dele. Quando eu olho lá, que orgulho, é o lugar onde eu compro fruta. As frutas lindas, as frutas bonitas, coloridas, brilhantes. Por quê? Porque eu sei que o cara cuida. A glória é para a marca. Eu compro fruta, é da marca. Não importa se é melão, se é mamão, se é abacaxi. O que importa é o seguinte, que a marca é de qualidade. Atestado de qualidade é a marca. Toda vez que eu produzo fruto e fruto de excelência, é glória para o meu Senhor o tempo todo. E aqui a Bíblia vai dizer, se eu produzir fruto, se eu entender a lógica da vida, que é para o outro e que é para Deus, tudo que pedirdes em meu nome, recebereis. Você está pedindo errado. Você está pedindo na lógica errada. Produza fruto, viva para a glória, viva para o outro, viva para o reino. Então, pode pedir. Você está autorizado em nome de Jesus para pedir, e bênçãos serão derramadas sobre a sua vida. Aleluia! Porque Deus vai ter um interesse em te abençoar, porque os frutos serão ainda maiores, os frutos ainda serão melhores, vai produzir muito mais, vai ter mais gente se alimentando, o reino vai crescer, o reino vai frutificar, porque você entendeu a lógica. Tudo que o Senhor te der não é para você, é para Ele e é para o outro. A lógica da vida é produzir frutos permanentes que marquem gerações, porque a gente pode ir, mas o fruto vai continuar sendo gerado por pessoas que foram marcadas pela nossa vida. Vamos ficar em pé nesse momento e agradecer a Deus pela sua palavra. Olha esse texto de Lucas 13, tudo a ver com o momento, hein? Eita, é mesmo, vou dar mais um ano. Não é ameaça não, Deus vai te matar. Não. Mas está falando assim, pode desperdício, hein? Conhece a palavra, tu conhece a verdade. Quantos cultos você já frequentou? Quantas palavras você já ouviu? Sabe de qual é salteado um monte de versículo bíblico? Sabe? Por quê? O que você tem feito com o tanto que você tem recebido? Se não for para o fruto, se não for para o outro, se não for para ele, não serve para nada. E que nessa noite assumamos um compromisso. A minha vida será para Deus. Ao invés de botar um monte de plano para Deus aqui, Senhor, eu quero um emprego, eu quero uma casa, eu quero um carro novo, eu quero casar, faz o seguinte, Senhor, a minha vida é tua, está em branco, faz o que quiser. Usa-me. Gasta a minha vida, gasta o meu tempo, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é para ti, é para a tua glória, é para o teu reino, é para o teu louvor. Essa é a lógica da vida. E o resto, fica tranquilo, você vai crescer de um modo extraordinário.